Vamos falar sobre a missão 2, né? Mais uma missão para o Guardião, que são os eixos da eternidade. A questão aqui pede basicamente que seja criado um objeto, que seja escolhido um objeto para ser criado, uma figura. Pode ser uma chaleira, ou uma esfera, ou um cubo. No caso eu vou escolher um cubo, né? Para ser implementado as rotações nos 3 eixos dele, né? Usando as teclas que forem definidas aqui no enunciado. Vamos falar aqui sobre a missão 2 já implementada, né? Que foi adicionada as variáveis para cada eixo. Hot X, Hot Y e Hot Z, que está tudo zerado aqui. Para colocar o objeto na posição inicial, como na matemática o ângulo tudo é medido em graus, né? Então aqui o zero quer dizer que não foi aplicado nenhuma transformação ainda, né? Aqui é a constante de incremento da rotação, que foi definida aqui a velocidade, como se fosse a velocidade, que é a distância que vai ser dado o giro a cada clique do teclado, né? A função de desenho, que é a função display, que vai ser desenhar as coisas aqui. Essa aqui é a função que vai limpar o buffer, né? O buffer e a cor de profundidade. Essa aqui é aquela função que é tipo como se fosse a matriz de identidade, né? Que vai resetar a matriz de transformação para não ficar acumulando as rotações, para que o objeto não fique girando sozinho, né? E a função glue locat, que vai posicionar a câmera e o observador no espaço 3D. É composto por 9 coordenadas, 3 para cada eixo. A primeira coordenada aqui, as primeiras 3 coordenadas foi modificado aqui o eixo Z, que vai posicionar o olho do observador 2,5 unidades para trás. Aqui a segunda aqui vai estar zerada, porque vai indicar o centro, colocar o alvo no centro da cena. E a terceira aqui vai ter uma modificação no eixo Y das coordenadas aqui, né? Vai indicar que o observador está olhando diretamente para o eixo Y, cabeça por cima do eixo Y, né? Aqui as funções de rotação, GL, Rotate e F. Aqui é o ângulo e aqui os 3 eixos X, Y e Z. A primeira vai ser aplicada uma rotação no eixo X. Na segunda aqui vai ser aplicada uma rotação no eixo Y e a terceira uma rotação no eixo Z. Aqui são as funções que vão definir a cor do objeto que foi criado. GL Color 3F, né? Padrão RGB, que foi colocado uma mistura de cores primárias para gerar outra cor, né? 70% de verde e 90% de azul para formar um objeto de cor ciano. A função aqui para criar o sólido, o objeto sólido, né? O cubo sólido no caso aqui, todo preenchido e com aresta de tamanho 0.5. Aqui a função que vai trocar os desenhos na tela, vai colocar o buffer trocar o buffer invisível pelo buffer visível, onde estava sendo feito o desenho, para não ter aquele efeito de piscada enquanto o desenho estava sendo gerado. Agora a função de interação do usuário com o programa, função que vai capturar as teclas de acordo com o que foi determinado no enunciado da questão. Para o eixo X vai ser a tecla X, e no caso que vai o X minúsculo para o sentido horário, fazer o objeto receber uma rotação de 5 graus no sentido horário. O X maiúsculo no sentido anti-horário, vai decrementar um ângulo de 5 graus no sentido anti-horário. E do mesmo caso as teclas Y para o eixo Y e Z para o eixo Z. O Y minúsculo vai ser para um incremento de 5 graus no sentido horário, e o maiúsculo para decrementar 5 graus no sentido anti-horário. O mesmo caso aqui no eixo Z. Foi incluída aqui a tecla ESC para sair do programa. E a função aqui que vai redesenhar a tela, né? Quando eu tiver uma atualização, uma solicitação de uma rotação na memória, ela vai entrar em ação para redesenhar, fazer a atualização do desenho na tela. Agora a função init, que vai fazer a configuração do ambiente 3D,
Aqui a função de cor, G-Clear Color, do padrão RGBA, como já foi falado antes. As três cores aqui estão tudo zerada, e aqui no quarto padrão aqui tem o número 1 para mostrar que o fundo é opaco. Aqui vai ser totalmente escuro porque não tem cor nenhuma e vai ser totalmente opaco. Essa função aqui vai ativar o teste de profundidade, que vai fazer uma interação com a placa de vídeo, fazendo com que ela compare os pixels para que as faces que estiverem atrás não sejam desenhadas na frente. A função GL Matrix Mode vai avisar o OpenGL que os próximos comandos matemáticos não vão mexer no objeto na cena. Essa função que já foi falada anteriormente. Agora passar para a função de perspectiva da câmera, né? Group Perspective. São 4 parâmetros aqui, 4 números. O primeiro vai indicar o ângulo da câmera. O segundo, a proporção da tela, que no caso aqui é 600 por 600 dividido um pelo outro vai dar 1. Aqui vai definir o ângulo mais próximo que vai ser captado pela câmera. Nada além disso aqui vai ser capturado. E esse aqui vai ser o ângulo de distanciamento, a parte de distanciamento da câmera. Nada além desse número aqui vai ser capturado pela câmera. E a função aqui Matrix Mode que vai GL Model View, né? É outro parâmetro aqui. Ela vai devolver os comandos para que seja movido os objetos na cena. Agora, para analisar a função principal, a função main do programa, né? Aqui os parâmetros da linguagem C++, o GLUT init, que vai dar o start aqui, né? Na biblioteca OpenGL, na biblioteca GLUT, no caso, né? Da OpenGL. E aqui são aqueles padrões que já foram apresentados no programa anterior, na missão 1. Aqui vai ativar o buffer duplo, né? Aqui os padrões de cores RGB. E essa aqui é o algo a mais da missão 2, que é um objeto 3D. Ele vai reservar um espaço na memória para uma tabela de profundidade, né? Para mostrar que está trabalhando no ambiente 3D. Aqui o GLUT init Window Size, que é o tamanho da janela que a gente está trabalhando, 600 por 600. Essa aqui vai posicionar o objeto bem no centro, né, da janela, 100 pixels para a esquerda, 100 pixels para a direita. Essa aqui é aquela janela que a gente já viu, que cria lá a telazinha, a janela com o nome da missão e tal, o número que foi incluído. Aqui vai dar o start na função init. Essa aqui é aquela função do display, que vai sempre pedir para atualizar, vai chamar a função display, né, aqui dentro. Essa aqui é a função da interação, ativa o teclado lá, a função do teclado. E essa aqui é a que dá realmente o start no programa, né? Vai fazer o programa ficar rodando, processando até que o usuário interaja com o programa efetivamente. Pronto, agora é a parte da execução do programa. Vou mostrar o programa funcionando. Clicar aqui o que foi pedido na missão do enunciado da questão. Aqui está o cubo bem no centro da tela, né? Então eu vou rotacionar ele aqui clicando nas teclas X, Y e Z. Para cada eixo de rotação, uma tecla vai ser usada. Rotacionando ele aqui 5 graus no eixo X. Vou clicar aqui dentro logo para poder. Rotacionando 5 graus no eixo X, né? Vai dar um giro aí, mudar de posição. Mais alguns cliques aqui. Agora no eixo Y também, rotacionar ele no eixo Y, clicando na tecla Y. E no eixo Z, vai fazer o giro no eixo Z. Vou fechar aqui para mostrar. No caso, eu vou mostrar aqui mesmo. Agora usando as teclas maiúsculas, X, que ele vai decrementar o giro 5 graus no eixo X. 5 graus a cada clique do teclado no eixo Y. E 5 graus também no eixo Z. Então pode movimentar ele aqui livremente aqui na tela aqui.
Então é esse o funcionamento do programa.